Então, eu queria mostrar aqui, eu comecei um novo, que é o que eu tô gravando pra vocês, e depois eu quis aplicar as coisas que eu aprendi fazendo esse primeiro, porque eu errei bastante coisa. Aí, a primeira coisa é não fazer isso aqui, que eu fiz o caseado com crochê sem o viés, tipo, direto nessa bordinha aqui. E aí ele ficou todo saltado pra fora, então eu vou primeiro fazer o tapete, porque eu não tenho viés em casa, eu vou deixar uma sobra assim. Depois quando eu comprar o viés, eu coloco o viés, faço o caseado e termino a borda. Então essa é a primeira coisa. A segunda é planejar o desenho direito, porque nesse aqui eu comecei com esse limão e aí eu fui fazendo os outros sem pensar muito, assim, na frente. Eu fiz tipo. Então eles não estão muito bem pensados, assim. E isso influencia muito na hora do desenho final, porque olha aqui, por exemplo, eu podia ter feito assim. Só que enquanto eu tô fazendo eu não percebo. E aí no final que eu vi que ficou um espação aqui. Ou tipo aqui. E aí nesse aqui eu tô planejando. Eu já planejei onde cada cor vai ser, tipo, a separação das cores. E isso aqui eu fiz só o começo, porque eu quero fazer umas estrelas em volta, mas era só pra testar o tipo de... Eu não sei como fala, nozinho que eu tava fazendo, porque nesse aqui eu usei o ponto cruz, que é um que você vai cruzando, só que como eu não, foi a primeira vez que eu fiz em direções diferentes, eu não fiz todas iguais. Dá pra ver que esse aqui tá indo pra cá, daqui pra cá, e esse aqui tá indo pra cá. Então, quando você vê o geral, fica meio bagunçado. E eu também não mantive um padrão, tipo, tá indo assim, como se aqui fosse o centro, e depois muda, sabe? Enfim, então eu acho o ponto cruz legal, mas eu quis testar um outro que eu pensei enquanto eu tava fazendo esse, que seria fazer na diagonal, duas diagonais, tipo, passar a linha em vez de fazer uma diagonal e outra diagonal, fazer na mesma. E aí ele fica assim. Que eu achei que fica muito mais uniforme e mais fácil, porque eu sei que sempre vai ser nessa direção. Não precisa ficar cruzando e vendo qual linha tem que ir antes. Então eu tô fazendo assim, todos nessa direção. E eu achei que fica melhor atrás também, mais organizadinho, enquanto esse aqui ficava um caos, assim. Nesse caso, todos os restinhos de fio eu amarrava atrás e cortava. Mas fica muito feio, né? Só que eu fiz isso pra testar. Então nesse aqui eu escondi um dos fios. Esse fio é o extra que eu terminei. Mas o que eu comecei eu escondi no meio da costura e cortei. Então ele tá todo trançado por dentro. E aí eu cortei, então não dá nem pra ver. E aí fica bem mais limpo. E aí eu quis testar, eu fiz só esse em volta da letra I pra testar esse tipo de ponto. E eu vou testar o amarelo aqui no meio, porque é melhor sempre fazer a cor do fundo antes, porque as linhas que você coloca depois fica mais marcada do que as outras. Então aqui o preto eu pus por último, por exemplo. Mas aqui eu não fiz numa ordem, tipo, teve partes que eu fiz o amarelo antes do rosa, mas eu deveria ter feito rosa, todo rosa antes e o amarelo depois. Isso é a minha opinião do que eu acho que ia ficar melhor de testar por experiência, assim. Então, é isso que eu tô fazendo aqui, que eu queria mostrar. E aí eu vou tentar fazer o amarelo aqui e aí eu já mostro.
eu queria mostrar o update do tapete, que vocês viram que eu comecei com esse aqui, mas assim, deu errado. E eu queria compartilhar pra vocês as coisas que eu aprendi. Não sei se dá pra ver, ele tá na diagonal, assim. Ele se inclinou. E eu acho que é porque... Tem várias teorias, né? Mas eu acho que é porque eu tava fazendo todos os pontos na mesma direção. Tipo, eles eram todos assim, uma diagonal. Assim, dá pra ver melhor no amarelo. Todos assim. E aí eu acho que, eu não sei se eu forcei na mão em alguns, e aí acabou que essas linhas verticais começaram a inclinar pra cá. Ó, dá pra ver que, por exemplo, essa ponta tá super esticada e essa tá recolhida, assim. E também dá pra ver o planeta que tá super torto, meio itálico. Esse aqui também, ó, eu tinha feito exatamente na mesma altura e não tá. Então, eu ainda tô na dúvida se eu vou continuar esse e deixar um tapete torto, porque eu não sei se vou desfazer tudo, dá muito trabalho, porque ele tá muito bem preso. Talvez só quando faltar a talagarça, esse negócio aqui, eu faça. Mas por enquanto tem um monte, então eu vou deixar assim. Ó, dá até pra ver que quando você fecha, eles não batem. E aí, isso é uma coisa que não aconteceu no primeiro tapete. E eu acho que é porque eu fiz ponto cruz e ele é equilibrado. Porque você puxa o fio pra um lado, depois você puxa o fio pro outro, então o fio vertical continua reto. E também, outra coisa que eu fiz nesse foi a borda primeiro. E acho que ele já deu uma alinhada, assim. Mas eu acho que é mais pela linha mesmo, o ponto cruz que eu fiz, que é cruzado. Então, eu comecei um outro, que eu queria muito que um desse certo. Então eu comecei esse aqui. Dá pra ver que ele tá bem reto, né, comparado ao da estrela. Estrela não, da lua. E aí vai ser uma flor, não sei se dá pra ver. E aqui são as folhas. E eu escrevi bom dia, mas eu não sei se vai ter o bom dia ainda. E aí vai ser o fundo azul. E eu tô fazendo o mesmo ponto tapete preto, só que em vez de fazer tudo na mesma, eu tô invertendo pra tentar dar uma equilibrada e tá funcionando. Eu não sei se é porque eu tô fazendo, tipo, assim agora, na outra eu fiz, tipo, em vários lugares aleatórios primeiro, ou se é por causa disso. Mas enfim, eu tô testando. Eu dei uma pesquisada na internet, mas eu não achei o que pode ser. E eu vou fazer esse aqui agora. Vou finalizar esse, os outros vão ficar parados por um tempo. O limão eu vou continuar, né? Porque ele tá ok, assim. Só não tem os melhores pontos do mundo, mas tudo bem. Então essa é a atualização.